Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa palestra, certo? Eu gostaria de, agradecer a presença do meu ilustre colega, amigo, e que eu devo muito realmente para esse colega, professor Romualdo Flávio Dropa. O professor Romualdo foi aquele que me trouxe de volta para o Tocantins, para o Itepac, então, que realmente me trouxe para o seio da minha família. Então, só tenho a agradecer realmente a você, viu, professor? E cada vez mais devo, para ti. Agora fiz esse convite ilustre, agora está em Palmas aí, outros ares, e fiz esse convite realmente para falar de um tema que é, de suma importância, um tema hiper atual, que nós passamos por uma CPI, tivemos um relatório, agora vamos ver as consequências, Então, vamos aprender bastante sobre isso hoje. Tá bombando o nosso chat aqui no YouTube, viu, professor? Então, tá, galera assistindo em peso aí. Eu sabia que ia ser um sucesso realmente a nossa live aqui, a nossa transmissão no YouTube, Então, realmente vai ser uma coisa muito bacana para todos, tá? Então, pessoal, primeiramente eu gostaria de apresentar o ilustre professor Romualdo. Abri o currículo dele aqui, só que o currículo dele não é pouco, viu? Então, ele é bacharel em Direito pela Universidade Estadual, de Ponta Grossa. Ele é especialista em Patrimônio Histórico e Cultural pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. É mestre em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual de Direito do Norte do Paraná. E agora, por último, doutor, pela Universidade Federal do Tocantins, foi coordenador do Unitepac, é atualmente coordenador da Faculdade Serra do Carmo. Então, o currículo dele, realmente já fala quem é a pessoa, pessoa de muitos de vocês aí também, consigam ter um currículo pelo menos semelhante. Então, nossa palestra de hoje é uma palestra bacana. Nós vamos falar, da CPI, do Covid, realmente seus aspectos político-constitucionais, envolvendo a pandemia no Brasil, um tema muito bacana, muito legal. E aí, quem quiser mandar pergunta, pessoal, pode mandar na pergunta no chat, eu vou filtrar essas perguntas, eu acho que serão várias, e várias, então, assim, vou filtrando e depois, no final, vou passando para o professor Romualdo aí, tá? Algumas perguntas para a gente, tocar o barco para frente. Gostaria de agradecer a presença de alguns professores, professor Martônio, Demilzetti, Então, muito obrigado pela presença aí, tá joia? Professor, fique à vontade, certo? A palavra está contigo. Passe todo o seu conhecimento aí para nós, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, professor Luiz Felipe. O professor Luiz Felipe, antes de ser um colega de trabalho, ele se tornou um amigo. Então, amigo é suspeito para falar. Então, pessoal, vocês que estão aí do outro lado, tudo isso que ele falou aí pode considerar apenas 0,05%, viu? Porque ele é exagerado mesmo. Até esqueci o signo do Luiz. É Leão, né, Luiz Felipe? Seu signo é Leão, né? Lembrei disso. Então, Leão é um pouquinho exagerado, então desconsidero. Mas, brincadeiras à parte, eu agradeço, primeiramente, pela amizade, agradeço também pelo convite de estar aqui, conversando com vocês, conversando com a faculdade, conversando com outros alunos, inclusive de outras instituições, inclusive eu tenho alunos que estão assistindo. Então, eu acho que, espero que hoje eu possa, pelo menos, tentar transmitir o mínimo que eu me propus diante de um tema tão polêmico. Quero também aqui dizer que o professor Luiz Felipe foi aquele divisor de águas na vida, de um coordenador, primeiramente colega professor e também coordenador, que ele tinha o costume de me chamar de chefe. Eu dizia para ele que quem tem chefe é índio, Luiz Felipe? Agora, os professores que porventura estiverem assistindo a presente live, pode chamar ele de chefe à vontade, que vocês vão estar aí se vingando por mim. Né, Luiz Felipe? Brincadeiras à parte. Agradeço de coração pelo convite, principalmente pela lembrança. Fico muito feliz mesmo e honrado de estar aqui. Bom, o professor Luiz Felipe já fez uma breve apresentação do meu currículo. Eu gostaria de compartilhar uma tela, mas antes disso, eu queria também especificar o seguinte: esse tema da Covid, deixa eu primeiro compartilhar a tela, acho que fica até mais fácil de vocês entenderem. Eu sou meio atrapalhado com isso aqui, viu, gente? Então, tenha um pouquinho de paciência. Estou tentando aqui compartilhar o meu slide. Vamos ver se vai abrir.
Tá, só um instantinho que aqui ele está pedindo várias autorizações. Só um minutinho, pessoal. São coisas da informática, né? Luiz Felipe, você tem alguns colaboradores aí que podem orientar no sentido de compartilhar a tela pelo Zoom? Não estou te ouvindo, teu microfone está desligado. Compartilhar tela, só que eu tenho compartilhar tela embaixo no Zoom. Então, compartilha. Apareceu a tela. Achei aqui. Clica nela e compartilhar. É que o Mac ele é cheio de coisa. 1000 perguntas para resolver uma coisa só, né? Então, vamos ver. Agora ele vai abrir mais uma tela que eu posso autorizar o Prezi. Agora sim. Apareceu aí, gente, ou não? Agora sim. Beleza. Ok. Aí, apareceu. Para mim, apareceu. Deixa eu ver aqui. Novamente, boa noite. Boa noite a todos. Esse tema, eu fiquei muito feliz quando o professor Luiz Felipe ele me convidou para falar sobre esse tema. Aliás, para falar com vocês sobre direito constitucional. E eu pensei na Covid a partir, inclusive, de uma própria indicação, uma sugestão do professor Luiz Felipe. E esse tema, depois que eu comecei a pesquisar, porque eu acompanhei a CPI diariamente durante 6 meses, e a gente tem que sempre, como acadêmicos de direito, como juristas, nós temos que manter aí a chamada imparcialidade, né? Nós temos que nos afastar, observar, como se fôssemos juízes, e não nutrir juízos de valor. E foi um trabalho um pouco difícil, porque é um relatório de 1.081 páginas. É impossível você, obviamente, falar sobre isso em 1h15, 1 hora. Aliás, professor, quanto tempo eu tenho só para não perder aqui o fio da meada? Professor Luiz Felipe, qual é o tempo que eu tenho aqui disponível? Não, pode ficar à vontade aí, o tempo que você quiser. Conhecimento não tem tempo. Tá certo. Mas eu sei que 1 hora e uns 50 minutos eu acho que está de bom tamanho para não cansar os alunos. Também abrir margem para questionamentos. É até bom, porque essa CPI geram os debates, né? Então, 1 hora de palestra aí, parte para alguns questionamentos, eu acho que fica interessante. E aqui também não é nem o objetivo de fazer uma aula, é mais realmente a gente analisar os aspectos que envolveram o andamento da CPI, desde qual é a legitimidade de uma CPI, por que é necessário nós termos uma CPI, quais foram os crimes, principalmente. Eu não consegui trazer todos os crimes, porque são 66 indiciados. É impossível você falar sobre todos. Então, eu tentei aqui trazer os principais tópicos relacionados ao relatório e foquei mais naqueles que estão no primeiro escalão. Então, os crimes supostamente atribuídos ao presidente da República, e eu já queria deixar aqui bem claro, pessoal, o presidente da República ele está sendo indiciado, significa que ele não é acusado, certo? Então, aqui a gente vai procurar não nutrir nenhum juízo de valor com relação ao presidente da República, nem aos demais indiciados que estão justamente nessa aba indiciamentos, ok? Como nós somos futuros juristas, nós temos que tentar trabalhar, exercitar desde já esse distanciamento, né, a imparcialidade. E aí também devemos esquecer nesse momento, eu peço a vocês que esqueçam um pouco um pouquinho só, né, dessas convicções político-partidárias que hoje dividem tantas pessoas, dividem amigos, dividem irmãos, dividem famílias, para que nós possamos analisar o resultado dessa CPI e depois cada um de vocês forma aí o seu próprio juízo de valor. Bem, sem mais delongas, então vamos lá. Sobre a nossa apresentação, o tema da apresentação é justamente a CPI da Covid-19 e os aspectos político-constitucionais da pandemia no Brasil. Por que político-constitucionais? Porque a CPI ela tem um caráter político, ela tem um caráter meramente investigativo, ela não pode julgar, tanto que ela não pode julgar e muito menos condenar, ela apresenta simplesmente fatos, como nós vamos verificar daqui a pouco. E constitucionais, porque no final eu quero trazer justamente quais foram os principais aspectos constitucionais que foram trazidos durante a CPI
e que provocam uma certa celeuma, né? Será que até onde vai a minha liberdade de expressão? A minha liberdade de expressão, ela é ilimitada? Existe liberdade de expressão ilimitada? Os direitos fundamentais, aqueles que já estudaram o direito constitucional brasileiro, principalmente o Constitucional 1, quando fala sobre, justamente lá no artigo 5º, sobre os direitos fundamentais e os direitos individuais e coletivos, os direitos fundamentais, eles são absolutos, eles são relativos, nós podemos relativizar, ou o direito, por exemplo, o direito à liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de expressão é um direito absoluto. Inclusive, eu não estou vendo o chat, mas eu gostaria que vocês já começassem a partir do chat. Vou deixar uma pergunta inicial. Aqueles que acreditam que os direitos fundamentais, eles são absolutos, ou seja, eu posso falar, eu posso manifestar, eu posso expressar um pensamento e não há nada que possa me cercear, porque a Constituição Federal, ela garante, é livre a manifestação do pensamento, certo? E também ela proíbe a censura. Existem outros aspectos que nós vamos ver no final, mas eu não vou falar aqui para não influenciar na resposta de vocês. Então, aqueles que acreditam que sim, são absolutos, os direitos fundamentais lá no artigo 5º da nossa Carta de 88, livre manifestação do pensamento, a liberdade, o direito de ir e vir, eu posso sair às ruas e não ter a minha liberdade de locomoção cerceada, é um direito absoluto, dentre outros. Então, quem acredita que os direitos fundamentais são absolutos, escreve sim, tá? Quem acha que não, escreve não, por favor. Que depois, ao final, como está sendo transmitido, depois eu verifico no final, eu verifico quais foram as respostas de vocês. E aqui eu apresento um breve índice. Primeiro, os aspectos político-constitucionais, principalmente os aspectos políticos, o relatório, por que uma CPI precisa de um relatório, quais são os crimes atribuídos aos principais envolvidos nessa CPI, os indiciamentos, para fechar os princípios constitucionais que entram no aspecto constitucional, que é o título dessa. Bem, antes de falar sobre os aspectos político-constitucionais, eu preciso, vamos dizer assim, eu preciso contextualizar vocês sobre a questão vamos dizer assim, a questão das comissões parlamentares. Então, vocês me permitam, tá, brevemente explicar um pouquinho sobre as comissões parlamentares de inquérito. As comissões, elas possuem um papel muito relevante na sociedade, porque é através do poder legislativo que ele exerce o seu poder fiscalizador nas ações do poder executivo, como foi o caso da CPI. E o legislativo, ele realiza investigações de fatos importantes e de notória repercussão nacional, né? No contexto brasileiro, vamos dizer assim, da década de 90 para cá, a gente percebeu que houve aí as CPIs, né? Elas acabaram manchando um pouco o caráter da CPI, que é o caráter fiscalizador, né? Porque tudo terminava em pizza. Vocês devem ter ouvido esse jargão. Inclusive, muitos dizem que essa CPI atual vai terminar em pizza, mas eu garanto a vocês que não vai. Outro detalhe, né? Essa CPI ela veio desconstruir justamente esse aspecto lá dos anos 90, início dos anos 2000, de que a CPI não serve para nada. Pelo contrário, né? Ela tem aí a legitimidade para poder fiscalizar o poder executivo diante dos escândalos que envolvem os agentes públicos. O Congresso Nacional, então, por meio das CPIs, ele busca investigar e esclarecer fatos determinados. A gente vai falar mais sobre isso depois. Claro, sempre respeitando aí também o prazo de conclusão dos próprios trabalhos da CPI. Como eu falei, né, infelizmente, as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, vêm sendo desprestigiadas ao longo do tempo, em vista de uma equivocada compreensão da sua finalidade
e por vamos dizer assim, um certo pecado, né, por parte dos legisladores que fazem parte de algumas CPIs, em que acaba simplesmente não levando tão a sério o trabalho da CPI. Algumas, inclusive, elas são consideradas populistas, inúteis, que têm aí somente vamos dizer assim, uma finalidade uma finalidade eleitoral ou eleitoreira, né? Sob o fundamento de que, se os agentes da polícia e o Ministério Público estivessem cumprindo com as suas atribuições investigativas, elas seriam totalmente desnecessárias. Mas não é assim, né? A função das CPIs, ela transcende a própria função investigativa, já que se trata de um instrumento de controle democrático do processo político, nós estamos falando do parlamento, e também fiscalizador dos demais poderes da República. É importante situar o controle parlamentar, especificando aí também a sua autonomia em relação à natureza da função legislativa da CPI, que é uma função típica. A função típica da CPI é legislar e também investigar fato determinado que, porventura, venha a causar aí uma determinada repercussão nacional, como é o caso da CPI da Covid. Também é importante lembrar que as comissões parlamentares de inquérito, elas não são uma invenção nossa, não é invenção do direito brasileiro. Elas existem universalmente na maioria dos estados democráticos. No Brasil, principalmente a partir da Constituição Federal de 1988, é que essa atividade investigativa, que é um meio para fiscalização próprio ou típico do Poder Legislativo, ganhou mais força. E essa função fiscalizadora das CPIs, ela é autônoma, ou seja, ela não depende de nenhum outro poder, não sofre interferência de outro poder, nenhum outro órgão, assim como não tem necessária relação, vamos dizer assim, com o propósito de legislar, criar uma legislação ou punir os próprios investigados. Ela apenas, vamos dizer assim, ela traz elementos, ela investiga e traz elementos materiais ou concretos. O poder legislativo, rapidamente, né, possui aí o que chamamos de funções típicas e funções atípicas. As funções típicas são legislar e fiscalizar, ambas com o mesmo grau de importância. O que nos importa aqui nessa nossa conversa é a função típica fiscalizadora do Congresso Nacional. A função fiscalizadora do Congresso Nacional, ela está prevista e legitimada na Constituição Federal de 1988, lá no artigo 49, inclusive não está aqui no slide, mas eu vou comentar com vocês aqui, é no inciso 10 do artigo 49, que diz mais ou menos o seguinte, deixa eu lembrar de memória, é de competência exclusiva do Congresso Nacional, está lá no inciso 10, fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Está lá na Constituição. Bom, eu vou passar agora os slides e também comentar com vocês sobre os requisitos, né, da Constituição, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, aqui nós temos os aspectos político-constitucionais. No artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, é que nós vamos ter a previsão constitucional. Então, me permitam a leitura. Artigo 58, parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, deixa eu só tem um... Luiz, aqui eu não estou conseguindo ler, mas tudo bem. Não, desculpa, estou conseguindo ler aqui. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, guardem isso aqui, inclusive, para quem vai fazer OAB, prova de concurso. As comissões parlamentares de inquérito, elas têm o poder de
investigação própria da autoridade judicial, mas elas não podem julgar, apenas investigar, tá? Além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, a Câmara dos Deputados, né, e o Senado Federal, serão criadas por essas casas em conjunto, e aí nós temos a chamada comissão mista, CPMI, né, Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Muito bem, aqui já temos aí a legitimidade, o aspecto político, também constitucional da CPI. Quais são os poderes de uma CPI? Me permitam ler novamente, está lá no artigo 2º da Lei 1579 de 52, que dispõe justamente sobre os poderes das CPIs. Deixa eu só tirar aqui que está me atrapalhando um quadradinho. Artigo 2º da lei. No exercício de suas atribuições, poderão as comissões parlamentares de inquérito determinar diligências que reputarem necessárias e requerer, e aqui vem, obviamente, o que a gente assistiu durante esses 6 meses de CPI, requerer a convocação de ministros de Estado, tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, e eu incluo aqui o Distrito Federal, porque a lei é antiga, ouvir os indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar da administração pública direta, indireta ou fundacional informações e documentos e transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença. O artigo 3º, indiciados e testemunhas, qual a diferença? Indiciado é aquele que está sendo investigado. Testemunha é aquele que vem trazer um fato ou fatos novos que podem sair da CPI, da condição de testemunha, passar para indiciado. Serão intimados de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação. Agora nós vamos entrar primeiramente no relatório, né? Toda CPI precisa apresentar um relatório, já vamos entrar no relatório propriamente dito da CPI, e está lá na mesma lei, 1579/52, no artigo 6A. A Comissão Parlamentar de Inquérito encaminhará relatório circunstanciado com suas conclusões para as devidas providências, entre outros órgãos, ao Ministério Público, que já foi feito, né, em relação à CPI da Covid, para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ou à Advocacia Geral da União, com cópia da documentação para que promovam a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. Bem, agora nós vamos entrar, feito isso, no relatório da CPI da Covid, em que eu trouxe para vocês um resumo, né, vamos dizer assim, seria não tem como eu trazer tudo, seria aí uma outra palestra, né, mas para a gente tentar fazer aí um panorama, trazer um panorama do que foi a CPI, o relatório da CPI, o relatório final. Bom, resumo do relatório da CPI. Foram 6 meses de depoimentos, ele contém 1.081 páginas, 66 indiciamentos, contém várias imagens, prints da internet, de Twitter, redes sociais do Twitter, inclusive imagens de jornais, imagens do presidente da República provocando aglomerações, declarações em lives e perfis na internet, onde o presidente desdenha da vacina e incita a população a invadir hospitais. Esforço pessoal do presidente da República, ao lado do Itamaraty, junto com o então ministro Ernesto Araújo, para articular com a Índia a compra de matéria-prima para a produção de cloroquina
remédio que hoje já é comprovadamente ineficaz para a Covid. Atraso proposital na aquisição de vacinas pelo Ministério da Saúde, ou seja, havia já uma oferta de vacinas, mas o Brasil atrasou, segundo o relatório da CPI, teria atrasado a compra. Sucessiva falta de resposta às fabricantes, como a Pfizer e o Instituto Butantan, que desde 2020 tentavam vender o imunizante ao governo brasileiro. A gente sabe, poderia ter comprado o imunizante e esperar o aval da Anvisa, né? Como aconteceu com a vacina a Coronavac do Butantan. Oposição do governo às medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras e distanciamento social. O colapso na saúde pública do estado do Amazonas, e é aqui que o presidente, inclusive, ele está sendo acusado de crime contra a humanidade. A priorização de um tratamento, é uma das acusações ao presidente da República de crimes contra a humanidade. A priorização de um tratamento precoce sem amparo científico de eficácia e a adoção do modelo como política pública declarada. E continua. Existência de um gabinete paralelo que aconselhava o presidente com informações à margem das diretrizes científicas. Segundo o relator, tal grupo aconselhou a propagação da ideia do vírus circular livremente entre a população, a fim de que fosse atingida a denominada imunidade de rebanho, por meio da contaminação natural. Forte atuação da cúpula do governo, em especial do presidente da República, na disseminação de notícias falsas sobre a pandemia. Atraso proposital na aquisição de vacinas pelo Ministério da Saúde, e aí entram os ministros da Saúde. Sucessiva falta de resposta às fabricantes, como a Pfizer e o Instituto Butantan, que desde 2020 tentavam vender o imunizante ao governo brasileiro. Oposição do governo às medidas não farmacológicas, como o uso de máscara e distanciamento social. O colapso na saúde pública do estado do Amazonas, atuação da operadora Prevent Senior no uso de medicamentos sem eficácia comprovada. Nós não vamos discutir sobre a Prevent Senior e também sobre a compra irregular de vacinas, a vacina Covaxin, por exemplo, porque senão seria aí um outro momento, um outro encontro, né? A prática, por parte do governo federal, de atos deliberadamente voltados contra os direitos dos indígenas. E aqui foi uma outra particularidade do relatório que configurou, juntamente com a população de Manaus, e essa questão da aglomeração, o incentivo a não usar máscaras, que os membros da CPI chegaram à conclusão de que não se tratava de crime de genocídio, mas sim crimes contra a humanidade. E eu vou explicar isso mais adiante. Bom, esse foi o relatório. Agora vamos aos crimes atribuídos ao presidente da República. Lembrando, gente, aqui não se trata de processo acusatório já com um julgamento, é um indiciamento por parte do relatório. Cada um de vocês é livre para pensar, desde que, obviamente, se vocês estiverem discutindo no chat, não briguem, não se ofendam, cada um guarda para si a sua própria convicção. Acredito que ele é inocente, acredito que ele é culpado, mas tentando sempre o princípio da urbanidade, né? Já que somos aí estudantes de direitos, estamos na seara jurídica, o ideal é a civilidade do debate, não o embate, mas o debate, ok? E nem é a intenção nossa aqui acusar o presidente. Eu apenas trouxe os 9 crimes pelos quais ele está sendo também. Eu peço desculpas aí a vocês pela poluição, né? Essa poluição que está aí, que eu realmente não sei mexer no Prezi, quem sabe um dia eu possa aprender a mexer no Prezi, tá? Eu queria fazer uma coisa mais bonitinha, viu, Luiz? Mas
Não foi nem por falta de tempo, foi realmente porque não sei mexer nesse trem aí, não. Mas, enfim, vamos lá. Epidemia com resultado de morte, e aí eu vou pedir licença ao professor Luiz Felipe, que é professor de Direito Penal, eu sou professor de Direito Constitucional, né, caso eu fale alguma bobagem aqui. Bom, e me peço socorro também, Luiz, pode intervir aqui quando você quiser. O que é epidemia com resultado de morte? Está lá no Código Penal, todos aqui estão no Código Penal, os crimes, no artigo 267, parágrafo 1º, né? Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. Bom, o núcleo, e aí eu vou pedir a correção do Luiz. O núcleo desse tipo penal é justamente a ação de causar. Quer dizer, causar significa produzir, provocar, originar uma epidemia, e para a prática dessa infração penal, o agente ele se vale da propagação, ou seja, ele espalha, ele difunde os germes, né? O chamado germe patogênico. É um delito pela doutrina que ele pode ser cometido de forma dolosa, dolosa ou culposa, e o presidente está sendo acusado aí, principalmente da dolosa, no que interessa ao presente relatório, né, que é a questão dolosa. Ele é classificado como algo de perigo comum, né, que pode ser cometido por ação, então é comissivo, ou por omissão, comissivo por omissão. O que significa que o agente que funciona, que trabalha como garantidor, né, e se mantém omisso, ele pode ser responsabilizado. Aí, no caso, o presidente da República. Também é importante lembrar que o crime de epidemia, com resultado morte, ele é considerado, me corrija aí, professor Luiz Felipe também, um crime hediondo. Está previsto lá na Lei 8.072/1990, a Lei dos Crimes Hediondos, quando foi praticado na forma dolosa com resultado morte, que é o que está previsto aqui no artigo 1º, conforme estabelece a lei. Crime de infração sanitária de medida preventiva. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Aí vem a pena, e aqui nós temos um crime, né? Esse é o segundo crime que o presidente está sendo acusado, trata-se do descumprimento de norma editada pelo poder público, quer dizer, um regulamento, uma portaria, podemos pegar um decreto, emanados por uma autoridade competente, que seja destinada a evitar a introdução ou a propagação de uma doença contagiosa. Então, da mesma forma que o crime de epidemia, ele é um crime cujo objeto jurídico protegido é a saúde pública, e se classifica aí como crime de perigo comum, e também um crime de perigo comum e concreto, como diz a doutrina, e que pode ser cometido também por ação ou por omissão, né? O crime de charlatanismo, né? E diz o crime de charlatanismo: inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Aqui nós estamos Aqui se trata, na verdade, pessoal, de um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. O charlatão é aquele que alardeia uma cura ou uma provável cura, sem se valer de respaldo científico. Ou seja, divulgar como seja garantido, ele está garantindo aí a infalibilidade do meio utilizado, meio infalível, normalmente com o uso de algum tipo de substância, muitas vezes até sendo aí um placebo. Então, essa ação de inculcar envolve o convencimento
das pessoas quando o agente se vale da recomendação e do aconselhamento. E isso aconteceu muito durante, segundo a CPI, isso aconteceu muito durante as lives do presidente da República. O ato, então, de você anunciar, o ato de anunciar, né, por sua vez, ele pode ser feito por qualquer meio, tais como jornais, rádios, entrevistas, inclusive o presidente da República, ele apresentou várias entrevistas, ou ainda nas mídias sociais digitais. A gente sabe que o presidente ele tem um grande apreço pelas mídias digitais, né? Ele gosta muito das mídias digitais. E, em meio a uma pandemia, a conduta de um charlatão, né, esse indivíduo que está tentando inculcar ou anunciar uma cura, a conduta dele adquire uma gravidade especial, porque as pessoas estão desesperadas por uma cura. As pessoas estão buscando uma espécie de desespero. O charlatão encontra ali, então, um terreno fértil em que as vítimas estão nessa busca desenfreada e desesperada de cura e, portanto, se encontram em situação de maior fragilidade, inclusive, de serem convencidas, né, de que elas podem ser curadas. O outro crime, eu não numerei, tá, gente? Esqueci de numerar aqui, mas são 9. Eu queria ter numerado uma a uma, mas vocês me perdoem aí. Emprego irregular de verbas públicas. O que diz, então, a legislação com relação a esse crime? Emprego irregular de verba pública, dar às verbas ou rendas públicas a aplicação diversa da estabelecida em lei. Aqui é um crime muito comum, justamente para quem detém um cargo público, porque ele tem, obviamente, aí ele tem acesso à verba pública. Então, justamente por essa facilidade em ter acesso às verbas públicas, é que ele pode se utilizar delas para empregar essas verbas de forma equivocada e buscando aí um objetivo, né? Que no caso específico aqui, segundo a CPI, era justamente propagandear o chamado tratamento precoce ou kit Covid. O crime de prevaricação. Prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, no ato da prevaricação, o servidor público, e o presidente ele é um servidor público, ele tem a obrigação de fazer de ofício, quer dizer, dentro daquilo que está destinado a ele enquanto um presidente da República, né, ele tem o dever de comunicar ou de agir diante da denúncia de um ato que está sendo praticado contra a administração pública. É importante também notar, em relação à prevaricação, que esse delito ele tem como sujeito ativo o funcionário público ou o servidor público e como sujeito passivo o Estado. É o Estado que está sendo aí vítima do crime de prevaricação, já que está sendo feita aí uma lesão ao Estado e há alguém que conhece dessa lesão, mas nada faz. A prevaricação também ela é uma infidelidade, podemos dizer assim, ao dever de ofício, à função exercida do servidor público, aqui no caso, o presidente da República. É o não cumprimento das obrigações que lhes são incumbidas, que lhes são inerentes em função do cargo, e que o agente simplesmente ele não faz. Ou ele retarda ou ele deixa de fazer. A nossa lei, a nossa legislação, ela compreende a prevaricação, ela compreende a omissão, que seria aí uma das características da prevaricação, como a omissão de um ato funcional, é uma obrigação. O retardamento e a prática sempre contrários à disposição legal, quer dizer, ele tem que praticar esse ato, mas conforme a lei, conforme a disposição legal, mas ele não o faz. É classificado aqui o crime de prevaricação como um crime
essencialmente doloso, porque ele tem conhecimento e não o faz, não denuncia, ou ele retarda, deixa de praticar, e que pode ser praticado mediante omissão, omissão, e também aqui se encaixa, né, o tipo, dentro do núcleo do tipo retardar ou deixar de praticar, ou mediante ação, conduta comissiva, com a conduta de praticar contra disposição expressa de lei, cujo bem jurídico protegido é a administração pública, então ele deixa de fazer, ele retarda ou deixa de fazer esse comunicado. Incitação ao crime, incitar publicamente a prática de crime, deixa eu ver aqui, gente. Sim, incitar publicamente a prática de crime. Quando que o presidente ele foi acusado de incitar a prática de crime? Quando ele não tomou conhecimento, ele tomou conhecimento, mas ele não agiu no sentido de fazer com que as pessoas, por exemplo, ficassem em casa, aquela política que ele questionou tanto, né, da política do fique em casa. Mas a CPI ela focou especificamente nessa incitação ao crime quando ele mandou não, né? Ele jogou isso na live para que as pessoas invadissem hospitais e nessa invasão a hospitais as pessoas filmassem, né? Elas gravassem nos hospitais o que estava acontecendo dentro dos hospitais públicos. Será que realmente havia doentes? Será que realmente as pessoas estavam sendo internadas por Covid? Havia uma superlotação dos hospitais? Então, isso é incitar uma prática, é uma forma de incitação ao crime. E aqui também, né, essa incitação, ela pode se dar pela instigação, pelo induzimento, que foi o caso aí do presidente da República, e no conceito de instigação estão compreendidas tanto a influência psíquica, quer dizer que você inclui, aí coloca na cabeça do indivíduo, representada aí pela determinação, o induzimento, que se concretiza em fazer surgir um propósito criminoso que antes não existia. Quer dizer, vão lá invadir os hospitais. Quanto também a investigação, instigar alguém, né? Essa instigação que é reforçar o propósito de algo que já existe. Então, o indivíduo pode nunca ter pensado em invadir um hospital e o presidente incitou, então ele instigou. Ou isso já estava acontecendo, ele simplesmente veio e reforçou na prática dessa incitação ao crime. Incitar aqui, né, significa levar a estimular, estimular alguma coisa, provocar, mover, instigar. A publicidade, então, desse ato, né, dessas palavras, é que constitui o elemento essencial desse tipo. E o crime se consuma com a intenção pública, desde que percebida por um número indeterminado de pessoas. A incitação, então, ela deve, portanto, ser proferida em lugar público, ou seja, ser dirigida ao público, como, por exemplo, imprensa ou redes sociais, que é o caso da acusação aí inerente ao presidente da República. O crime aqui é de falsificação de documento particular. O presidente da República, ele acabou, deixa eu só ler o artigo primeiro, o 298, falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. O que aconteceu aqui nessa situação? O presidente da República, em meados de junho, ele recebeu um documento de um funcionário da ASECOM, né, Assessoria de Comunicação. Esse funcionário da ASECOM, ele tinha feito, segundo ele, quando ele fez o depoimento na CPI, ele fez um documento não oficial dizendo que o número de mortos pela Covid no Brasil, ele estava sendo subnotificado, não somente o número de mortos, como também o número de casos. Teria ele, então, passado esse documento, que ele, segundo ele obteve essas informações de conversas com amigos
em lives ou conversas de WhatsApp, e ele acabou colocando essas informações de subnotificação dentro de um documento do Word. Ele enviou por e-mail para o pai. O pai dele era, ou é, ainda talvez, um apoiador do presidente Bolsonaro. Esse apoiador, o pai desse rapaz, enviou esse documento para o presidente. O presidente, então, no dia seguinte ou no mesmo dia, divulgou numa live que havia um documento da SECOM, Secretaria de Comunicação, perdão, de que havia uma subnotificação dos casos de Covid-19 no Brasil, e ele tinha a prova, que era o documento encaminhado por esse senhor, que é o seu apoiador. Segundo esse rapaz, eu esqueci o nome dele, infelizmente, não me ocorre agora, ele teria, então, pego esse documento, mas com que objetivo? Inclusive, não havia o selo, né, da República, o timbre da República, nesse documento. Mas por que, então, ele compartilhou com o pai esse documento, e sabendo que o pai, posteriormente, poderia, né, ou não, compartilhar justamente com o presidente da República? Aí que veio a questão. Então, o presidente acabou divulgando isso numa live e muitas pessoas acabaram acreditando, e no dia seguinte foi desmentido pelo próprio autor do documento, que aquele documento era falso, e o presidente teve que se retratar. Então ele falou: olha, esse documento não é oficial, e falou ali, não falou na mesma live onde ele poderia ter falado, onde ele divulgou tal informação errônea. O que ele fez? Ele divulgou ali no cercadinho, ao invés de ele fazer o direito de... Nós temos o direito de nos expressarmos, mas também nós temos um limite, até onde eu posso me expressar. Quando eu extrapolo esse meu direito de me expressar, eu tenho que também, pelo mesmo veículo que eu causei uma desinformação, eu preciso, então, agora trazer uma nova informação a respeito disso. E o presidente não fez. Ele preferiu falar para o cercadinho dele, né? Esse tipo penal, até, ele é de fácil compreensão, então não é nem preciso, não é necessário esclarecimentos mais profundos. De qualquer forma, cabe aqui, então, deixar claro que o documento particular, que o documento particular é desse rapaz, que não me ocorre o nome agora. O documento particular, para ele ser considerado um documento, deve atender aos seguintes requisitos. Primeiro, tem que estar na forma escrita, que foi o caso, um autor determinado, que foi o caso, ter um conteúdo e ter relevância. Então, esses 4 elementos configuram esse documento particular que o presidente da República acabou divulgando, mas com um conteúdo falso. Desculpa, gente. Os crimes contra a humanidade. Vamos lá. O artigo 7º, os crimes contra a humanidade estão previstos lá no Estatuto de Roma, no artigo 7º, parágrafo 1º, a linha B, H e K, onde se enquadram, no caso, aí, os crimes do presidente da República, e no parágrafo 2º, a linha B e G, nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos do Tratado de Roma, que foi incorporado no nosso direito pátrio por meio do Decreto 4.388 de 2002, quando o Brasil, então, se tornou signatário do Tratado de Roma. O que diz o artigo 7º? Crimes contra a humanidade. Para os efeitos do presente estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Então, é um ataque deliberado contra um grupo, mas não somente ele, um determinado grupo, por exemplo, os indígenas, pode ser, inclusive, não um ataque, simplesmente um ataque com armas, com bombardeios. É uma ação sistemática, quer dizer, há um interesse em fazer com que aquela população ela sofra, mas não somente ela. Todos os demais compatriotas podem ser vítimas desse crime contra a humanidade. Quando eu tenho um grupo específico e os nossos compatriotas, então nós temos crimes contra a humanidade. Se ao invés
Esse é o entendimento da Corte de Roma, certo, gente? E na CPI ficou também trouxe essa questão, o genocídio. O genocídio é quando eu tenho um foco específico. Então, eu quero eliminar os indígenas. Então, eu faço todo o possível contra aquele grupo, somente aquele grupo, para exterminar. Os outros nacionais, não. No caso de crimes contra a humanidade, ele já é mais amplo. Ele envolve, então, um ataque sistemático a um grupo, e os indígenas entraram aqui no relatório, bem como a própria sociedade, os demais nacionais. E aí, no caso do presidente Bolsonaro, ele está sendo acusado pela omissão, juntamente com os ex-ministros da Saúde e outros também, por não ter agido na questão de Manaus, também por ter proliferado o vírus aí por livre e espontânea vontade. Então, vamos dizer assim, crimes contra a humanidade é o guarda-chuva em que genocídio se configura como uma das arestas desse crime. Okay? Se ele tivesse investido, segundo o que trouxe para nós a CPI, ele, como eu já falei, vamos relembrar, ele é apenas um indiciado, gente. Não vamos aqui também, não vamos aqui acusar e julgar o presidente da República. Cada um aí agora é livre para interpretar como achar melhor. Se ele tivesse investido apenas na eliminação, na destruição, ou até mesmo trazer prejuízos para os indígenas, seria o crime de genocídio. Como houve outras pessoas, outros nacionais, e os indígenas fazem parte da nação brasileira, a população de Manaus, que ficou sem oxigênio, também é parte da população da nação brasileira, e a sociedade como um todo, que não acreditou nas máscaras, não acreditou nas vacinas, provocaram aglomerações, também uma outra parte da nação brasileira. Então, você junta tudo isso num único pacote, e aí você tem crimes contra a humanidade. Luiz, eu li o artigo 7º, acho que não, né? Ali, desculpa. Vamos lá. O que é o crime de extermínio que está lá na linha B? Eu não trouxe aqui, mas é simplesmente o desejo de exterminar um determinado grupo, mas não apenas um grupo, mas vários grupos. Eu tenho o desejo de exterminar, pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga fazer esse extermínio. Então, a acusação de uma tentativa de extermínio de indígenas, o extermínio de uma parte dos doentes de Manaus, que ficaram sem oxigênio, e a ação deliberada para que as pessoas não usassem máscaras, não se vacinassem, aquela questão de virar jacaré, que a vacina poderia trazer algum tipo de mutação, etc. Então, aí é uma tentativa de talvez, né, exterminar a população. A linha H, perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, tal como definido no parágrafo 3º, ou em função de outros critérios universalmente reconhecidos como inaceitáveis no direito internacional, relacionados com qualquer ato referido nesse parágrafo ou com qualquer crime da competência do tribunal. Então, ele teria praticado essa perseguição a determinados grupos, no caso, os indígenas. Ele também agiu por motivos políticos em relação à não compra de vacinas, ou então fazer com que a vacina caísse em descrédito, não permitir, ou pelo menos induzir as pessoas a não usar máscaras, inclusive evitar o distanciamento social e provocar a aglomeração. Então, são vários fatores aqui que acabam desqualificando o crime de genocídio e torna mais abrangente o crime contra a humanidade. A linha K, outros atos desumanos de caráter semelhante que causem intencionalmente
grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental, que é justamente a consequência dessa política negacionista da qual ele está sendo. Para efeitos do parágrafo 1º, o extermínio compreende, a linha B, o extermínio compreende a sujeição intencional a condições de vida, tais como a privação do acesso a alimentos ou medicamentos, com vista a causar a destruição de uma parte da população. O então ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em 2020, quando a pandemia surgiu, ele proibiu, por causa da pandemia, já que ninguém sabia, né, se poderia entrar em contato com os indígenas ou não, ele proibiu que fossem levados medicamentos e água potável para algumas populações indígenas. Eu só não me recordo o local do Brasil, qual foi a etnia e em que região do Brasil. Então, configurou-se aqui uma espécie de tentativa de exterminar um determinado grupo. Inclusive, o ministro Onyx Lorenzoni também se encaixa dentro dessa... Ele seria mais dentro da noção de genocídio, mas como há uma linha tênue entre genocídio e crimes contra a humanidade, ele está sendo acusado de crimes contra a humanidade. E, por fim, crimes de responsabilidade, né, do presidente da República, né, o artigo 7º, item 9, violação de direito social, lá da Lei 1079 de 1950, e o artigo 9º, item 7, incompatibilidade com dignidade, honra e decoro no cargo, crimes de responsabilidade também previstos nessa lei. O artigo 7º diz o seguinte: são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Número 9, ou inciso 9, violar patentemente qualquer direito ou garantia individual constante no artigo 141 e, bem assim, os direitos sociais assegurados no artigo 157 da Constituição. E aqui nós estamos falando da Constituição de 1946. Esses dois artigos hoje, eles dizem respeito hoje ao atual artigo 6º da nossa Constituição, que trata dos direitos sociais. Artigo 9º, são crimes de responsabilidade contra a probidade na administração. Inciso 7, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, que foi uma das várias acusações aí contra o presidente. Rapidamente aqui, gente, só para fechar essa primeira parte, os indiciamentos, além do presidente da República, foram indiciados os seus 3 filhos, o senador Flávio Bolsonaro, por advocacia administrativa. Advocacia administrativa é quando eu me utilizo do cargo para obter uma vantagem, então é como se eu estivesse advogando em causa própria por ser aí detentor de um cargo público. Incitação ao crime e também o crime de improbidade administrativa, o desvio de dinheiro público, recurso público, quando, por ocasião do contrato com a Covaxin, que eu não vou entrar hoje nesse mérito, mas que ele teria participado aí, não diretamente, mas ele teria feito os contatos da Covaxin com os membros dos laboratórios, o produtor da vacina na Índia e a empresa ligada ao Ministério da Saúde aqui no Brasil. Eduardo Bolsonaro também e Carlos Bolsonaro por incitação ao crime, que eles também divulgaram nos seus twitters e redes sociais, a incitação ao crime, no caso aí de invadir hospitais, como o pai já tinha dito, estariam vazios, os leitos estariam vazios, etc. Ministros, o atual ministro Marcelo Queiroga, por epidemia culposa com resultado morte, em que ele poderia ter dito ao presidente da República que ele não deveria falar em tratamento precoce ou tratamento preventivo. Também estimular, fazer uma campanha na televisão sobre a importância do uso de máscaras, sobre a vacinação, mas ele não fez. Então, aí envolve também tanto o ato de provocar a epidemia de forma culposa, e por não fazer,
e prevaricação, porque ele poderia também ter denunciado, né, essa política do presidente em usar o tratamento precoce. E, assim, desculpa, gente, eu falei em crime contra a humanidade, mas não. O Onyx Lorenzoni, como os atos dele se ativeram às comunidades indígenas, ele é um dos únicos que está sendo aí indiciado por genocídio de indígenas, por não ter mandado alimentos e não ter mandado água potável, lá em março, abril de 2020. Os ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo. Eduardo Pazuello, epidemia com resultado de morte, como do presidente da República, incitação ao crime, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, comunicação falsa de crime, genocídio de indígenas e crime contra a humanidade. Eu estou avançando um pouquinho, porque ainda já são 20h20, e eu quero entrar no último tópico, apesar que eu não sei se eu vou poder participar, né, em tempo real, mas pelo menos eu vou deixar os questionamentos para vocês. E o ex-ministro Ernesto Araújo, epidemia culposa com resultado morte e incitação ao crime. Os funcionários ou ex-funcionários, Elcio Franco, ex-secretário da Saúde, do Ministério da Saúde, que é um dos principais defensores aí do tratamento precoce, junto com Mayra Pinheiro, a chamada capitã cloroquina, aquela que fez os testes no Amazonas e está sendo acusada de utilizar-se do Amazonas como um laboratório, um experimento em que fez com que algumas pessoas fossem ali feitas de cobaias com esse tratamento precoce, no auge da falta de oxigênio. Então, já se sabia que não tinha oxigênio, mesmo assim, ela preferiu não dar tanta importância a isso, juntamente com o ministro Pazuello, e oferecer o kit Covid. Roberto Dias é aquele que foi preso, o único que foi preso durante o depoimento, porque ele estaria aí sendo intermediário na compra das vacinas da Covaxin. Arthur Van Traub, por ele participar do chamado gabinete paralelo e espalhar notícias falsas sobre o kit Covid, e o Fábio Weingartner, que inclusive foi o primeiro depoente da CPI, porque ele era então secretário de comunicação da Secretaria de Comunicação e também espalhava notícias falsas sobre o tratamento precoce. Os deputados Ricardo Barros, por advocacia administrativa, utilizar-se do cargo para obter vantagem para si, e também improbidade administrativa por estar envolvido com a compra de vacinas, no caso Covaxin, com um preço, no caso aí o golpe, né, que eu não vou entrar aqui em detalhes, junto ao Ministério da Saúde, que era a importação de vacinas muito acima. Osmar Terra, por epidemia culposa, com resultado de morte, e também incitação ao crime, era um defensor, talvez ainda seja, do tratamento precoce. E os deputados Carla Zambelli, Bia Kicis, Carlos Jordi, Hélio Lopes, por incitação ao crime por fake news. Integrantes do gabinete paralelo, por incitação ao crime, o empresário Luciano Hang e Otávio Facuri, que é um grande disseminador, os dois, na verdade, né? São grandes disseminadores de fake news nas suas redes sociais, segundo a CPI. Carlos Wizard permaneceu em silêncio durante o depoimento, mas há vários vídeos em que ele defende o tratamento precoce. A doutora Anise Yamaguchi, acho que ele é biólogo, se não me engano, Paolo Zanotto, epidemia culposa com resultado morte, justamente também por divulgar o tratamento precoce. E aqui há um comando, né? Segundo a CPI, no seu relatório, diz que há um comando dentro esse universo paralelo que foi descoberto, esses gabinetes paralelos, teriam aí as 4 cabeças do comando. Primeiro, o presidente da República e seus filhos. Eles, então, seriam aí responsáveis pelo chamado gabinete do ódio. Não se sabe quem realmente é o responsável, pode ser os 4, como pode ser apenas um.
deles, 2 ou 3. O que se sabe é que existe um núcleo, um segundo núcleo e um terceiro núcleo. O primeiro núcleo é aquele que formula as fake news. Estão lotados justamente no gabinete da presidência. E o terceiro núcleo, aquele que executa, né, aquilo que é formulado, né? Então, ele dispara as mensagens falsas, mas não se sabe aqui quem são esses indivíduos. Há um quarto núcleo dos parlamentares, políticos e religiosos. Parlamentares, alguns a gente já citou, Carla Zambelli, o Jordi e a Bia Kicis, por exemplo, que disseminam notícias falsas, segundo a CPI. Religiosos, né, alguns indivíduos também que apoiam, principalmente evangélicos. Não vamos aqui também entrar na seara de que todos os evangélicos, né, porque apoiam o presidente, têm um comportamento X ou Y. Não, aqui eles discutem no relatório que existem alguns religiosos, e a gente sabe que existem religiosos e religiosos que apoiam o presidente e também ajudam na disseminação de notícias falsas. E há o quinto, sexto e sétimo núcleo. No quinto núcleo, o núcleo de produção das fake news, que age, né, nas redes sociais. Então, há uma produção de fake news e essas fake news depois são disparadas junto com o apoio da disseminação aqui das fake news desse outro grupo. E o sétimo núcleo é o que financia esses disparos em massa, financiam as fake news. E, por fim, aqui é só para citar o Pedro Batista Júnior, que é diretor da Prevent Senior, né? Eu falei para vocês que não ia entrar nessa questão, principalmente da compra das vacinas da Covaxin, pelo Ministério da Saúde, e nem o plano de saúde da Prevent Senior, porque aí seria objeto para uma nova apresentação aqui com vocês, uma nova conversa, um novo bate-papo com vocês. Mas só para citar, ele foi indiciado por perigo para a vida ou saúde de outrem, omissão de notificação de doença, falsidade ideológica e crime contra a humanidade, pelo fato da Prevent Senior estar sendo acusada de ter, de certa forma, também feito pacientes cobaias, utilizados do tratamento precoce, e aqueles que ele achava, que porventura o médico achasse que não poderia sobreviver, deixasse morrer, né? Não era nem para ser reanimado. Então, foi ali uma espécie de algo visto somente na Segunda Guerra Mundial, como fazia o Mengele, né? Esqueci o primeiro nome dele, o médico nazista, né? O carniceiro de Auschwitz. Antes daqui de finalizar, gente, só para questionamentos, eu tenho, em 5 minutos eu termino, eu vou deixar aqui alguns questionamentos. Eu acredito que não vamos conseguir debater, porque eu estou aqui no Zoom e vocês estão no YouTube, né? Mas coloca sim ou não. Eles podem mandar pergunta, viu, professor? E realmente responder pelo próprio chat lá do YouTube. Aí eu vou repassando para o professor, tudo certinho aí. Tem várias perguntas já aqui, já salvas, viu? Fique tranquilo. Eu vou jogar algumas perguntas que é para reflexão. No final, eu vou deixar para vocês aqui o meu canal no YouTube e o meu Instagram, que eu também responderei por lá, certo? Se vocês me mandarem, inclusive, as perguntas para o professor Luiz Felipe, ele me repassa, e aí eu gravo um vídeo especialmente para responder às perguntas de vocês, ok? Artigo 5º. Eu vou ler o artigo e alguns incisos, e depois eu quero que vocês respondam aí e depois manda para o professor Luiz Felipe, o que vocês acham. Artigo 5º da Constituição da República. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade, quer dizer, não se viola, do direito à vida, à liberdade. Quero que vocês guardem aqui, a liberdade. A igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Primeira pergunta, a Constituição Federal, os princípios constitucionais são absolutos? Já falei isso lá no início, mas estou repetindo. Os princípios constitucionais são absolutos ou são relativos? A liberdade, ela é absoluta, sim ou não? A liberdade é relativa?
ou não? Aí vocês escrevem simplesmente liberdade, só escreve assim, liberdade, dois pontos, absoluta, liberdade, dois pontos, relativo. Vamos em frente. Inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Eu posso manifestar o meu pensamento livremente, é um direito absoluto. Eu posso falar o que eu quiser nas redes sociais, eu posso falar o que eu quiser aqui, por exemplo. Eu posso dizer para vocês assim, gente, desculpem, tá? Isso é um exemplo, ok? Pessoal, nós temos que mudar a nossa cabeça. Eu estou usando aqui da minha liberdade de manifestação do pensamento e dizer o seguinte: os negros, eles têm que ser exterminados. Os homossexuais, eles têm que ser varridos do mapa. E, ó, eu estou usando a minha liberdade de opinião, o meu direito de opinião, minha liberdade de expressão, ok? Beleza? Aí eu quero que vocês respondam. A manifestação do pensamento, essa liberdade, ela é relativa ou ela é absoluta? 6, é inviolável, não se toca na liberdade de consciência, minha liberdade de acreditar naquilo que eu quiser, mesmo num tratamento precoce, ou que uma vacina vai me transformar em jacaré. E de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O STF decidiu, durante a pandemia, que as igrejas elas não deveriam abrir porque há um princípio, o princípio da supremacia do interesse público sobre o indivíduo. Quer dizer, eu não posso me deslocar, ou não podia, antes da vacinação, me deslocar até uma igreja, ou um centro espírita, ou um centro de candomblé, de umbanda, aí respeitando todas as formas de crença, porque eu poderia estar colocando em risco a minha vida e a vida dos outros. Então, nova pergunta. É um direito, essa liberdade de consciência e de crença em que eu posso exercer aí a proteção aos locais de culto e liturgia significa que eles devem ser protegidos e eu posso, né, exercer a minha liberdade de culto nesses locais. Nesse caso da pandemia específica, a decisão do STF em proibir, às vezes colocam assim, STF, para depois eu ficar sabendo a pergunta que vocês estão respondendo. O STF acertou ou errou? A liberdade, ela é absoluta ou ela é relativa? No caso da liberdade de consciência e de crença e o meu direito de ir à igreja. Inciso 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Eu posso ser demitido, e essa pergunta é atual, eu posso ser demitido porque eu não tomei a vacina e não quero tomar a vacina? É a minha liberdade de convicção filosófica. Eu acredito que a vacina tem um chip chinês, eu vou ser inoculado com esse chip. O presidente da República disse que se quem tomar a segunda dose da vacina vai desenvolver aí o vírus da AIDS. A minha liberdade filosófica, no sentido de meu direito de não tomar a vacina, ir até o meu trabalho, onde o meu patrão diz o seguinte: você só pode continuar aqui trabalhando aqui, se você se vacinar. Não, o senhor está ferindo a minha liberdade de convicção filosófica. O presidente disse que a vacina transmite AIDS. É um direito absoluto ou é um direito relativo? 9. É livre, já está encerrando, tá? É livre a expressão da atividade intelectual. Eu posso escrever, eu posso cantar uma música, eu posso criar um poema, eu posso fazer um artigo, ou então eu posso criar um podcast, um vídeo no YouTube, e aí entra a questão da comunicação, independentemente de censura ou licença, expressando aquilo que eu acho, que eu acredito, porque eu tenho liberdade de opinião. E eu não posso ser censurado, conforme diz o inciso 9. Pergunta: a liberdade de expressão, da atividade intelectual, comunicação, é um direito absoluto ou é um direito relativo? 15. Inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Todos nós temos o direito de ir e vir. Eu tenho o direito de ir e vir
posso ir até, por exemplo, aqui em Palmas, ou talvez aí em Colinas, há o passaporte da vacina para entrar na faculdade, de repente, a partir do ano que vem, ou num shopping center. Eu não estou vacinado, eu não tenho passaporte da vacina, e eu sou proibido de entrar na faculdade, ou eu sou proibido de entrar no shopping porque eu não tenho passaporte da vacina. Aí eu digo para o segurança na entrada: o senhor está ferindo a minha liberdade de locomoção, que está assegurada lá no inciso 5, no inciso 15 da Constituição. Esse segurança está certo, esse segurança está errado. Quem está certo? Eu ou o segurança? 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Podemos, então, nos reunir numa manifestação sem máscara, sem distanciamento social, protestar contra a vacina, ir até o STF, dizer que o STF deve ser fechado, utilizar-me, então, da minha liberdade de expressão, da minha liberdade de opinião e dizer que o STF deve ser fechado ou o próprio Congresso Nacional deve ser fechado, e aí eu estou atentando pela Constituição, não sou eu que estou dizendo, é a própria Constituição. Eu posso atentar contra a democracia? Sim, estamos num país democrático. A democracia me dá o poder de afirmar em público, numa reunião pública. Isso aqui vale também para uma live, vale também para um vídeo no YouTube, vale para um Twitter, mas aqui, no caso do inciso, está falando de reunião, liberdade de reunião. Eu posso chegar lá e dizer que o STF e o Congresso Nacional devem ser fechados, porque eu estou utilizando da democracia, o meu direito à livre manifestação do pensamento? E, por fim, o artigo 6º, são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho. Eu coloquei aqui os principais, nós temos outros, né? A moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. O Estado, a quem cabe esse direito? A todos nós. Quem nos deve esse direito? O Estado. Esses direitos aqui, eles podem ser, eu posso dizer assim, o presidente da República, ele fez o possível pela vacina. Ele, inclusive, foi na COP26 e no sábado, falando com o Erdogan, o presidente Erdogan da Turquia, ele disse que o Brasil é o terceiro país o terceiro ou segundo, não me recordo, que mais se vacina no mundo. Mas quando ele está aqui em território nacional, ele diz que a vacina pode transformar alguém em jacaré, pode contrair a AIDS. A pergunta é, o presidente da República, quando está no exterior, ele representa a República. Ele viaja, nós viajamos com o presidente da República. Ele nos leva com ele, então ele leva todo o Estado brasileiro. Ele está representando a República brasileira como chefe, República Federativa do Brasil como chefe de Estado. Ele pode, então, chegar nesse local como chefe de Estado e dizer que a saúde no Brasil está sendo muito bem protegida. Quando ele retorna, e você vê, ou não precisa nem retornar, você olha o passado, né, das lives do presidente, novamente eu repito, sem juízo de valor, de julgamento. Eu posso, então, dizer que o presidente mudou de ideia? Ele acredita agora na vacina ou não? Porque antigamente virava jacaré, porque antigamente as pessoas, ou semana retrasada, as pessoas contraíam AIDS, tá? Eu quero que vocês analisem e me digam se esses direitos são absolutos ou são relativos. Todos nós temos esses direitos garantidos pelo Constituinte Pátrio de 1988 e eu quero saber até onde esse direito é absoluto, se é que ele é absoluto, e até onde ele é relativo, se é que ele é relativo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem aqui. Sim. Gente, muito obrigado. Desculpem aí a hora, 20h42, mas acho que está mais ou menos no prazo. Aqui está meu Instagram, prof.romualdodropa, e o canal do YouTube. É um canal que eu estou alimentando ele aos poucos, está crescendo ainda. Peço a vocês aí uma força para se inscrever lá. Toda semana tem um vídeo novo de direito constitucional.
e também prof. Romualdo Dropa. E quero agradecer ao professor Luiz Felipe pela gentileza do convite, mais uma vez, ao meu amigo. Estou aqui aberto a questionamentos. Eu sei que talvez não seja possível agora, mas depois eu tentarei responder. Obrigado, gente. Joia, parabéns, professor, pelas colocações. Eu fiquei até comentando aqui no grupo de professores da faculdade a quantidade de delitos, né, de crimes que foram, né, indiciados essas pessoas, principalmente o presidente, né, e seus filhos, decorrente, né, de toda a averiguação da CPI. Fiquei até meio abismado com essa quantidade, né, de crimes, até essa questão internacional, né, ferindo a questão dos direitos humanos. Então, só vendo o relatório, analisando realmente para ter ciência dessa quantidade realmente. Aí alguns questionamentos. O primeiro questionamento acho que foi bem unânime aqui, acho que foram acho que umas 2 ou 3 pessoas nesse sentido, professor, perguntando assim, o que realmente, né, podemos esperar da CPI para que isso não vire pizza realmente, se essa CPI realmente ela vai ter algum fundamento lá na frente, se ela vai ter, né, um segmento lógico, se esses indiciamentos vão virar denúncias realmente, como que isso vai funcionar, o que você acha aí, você deu uma estudada, como que funciona aí, o que você pensa, professor? Obrigado pela pergunta, obrigado aos acadêmicos também pela pergunta. Luiz, eu acho muito difícil arquivar esse relatório, porque, primeiro, ele é muito robusto. Segundo, todo relatório ele vem acompanhado de provas. As CPIs anteriores, aquelas que viraram pizza, normalmente elas tinham um caráter mais político, ou seja, eu vou agora criar uma CPI para queimar o filme do meu adversário, mas sem apresentar provas concretas sobre aquilo que eu estou acusando. Por que as CPIs terminavam em pizza? Porque toda vez que nós encerramos uma CPI, quando entregamos o relatório final ao Ministério Público, no caso da CPI da Covid, o Procurador-Geral da República, também é preciso entregar todas as provas que vêm fundamentar essas acusações, esses crimes, esses indiciamentos. E a CPI colheu todas essas provas. As CPIs anteriores, não, pelo menos aquelas que viraram pizza. É muito difícil a gente lembrar de alguma que não virou pizza, né? Infelizmente. Mas essa tem um conteúdo muito robusto. Então, o Procurador-Geral da República, se ele arquivar essa CPI, caberia, inclusive aqui, até uma convocação por parte dos senadores a uma sabatina, não é bem uma sabatina, mas uma interlocução com ele. Por que ele arquivou? Porque a própria ministra Rosa Weber e a própria ministra Carmen Lúcia, elas, não em relação à CPI, mas em relação a outras ações, elas disseram para o Augusto Aras, acho que umas 2 semanas atrás, que ele mandou arquivar um determinado processo, não me lembro se era contra um deputado, não lembro. E elas disseram o seguinte, esse parecer pedindo o arquivamento, o senhor tem que melhorar. Elas mandaram de volta para que ele melhorasse o parecer. Quer dizer, foi uma coisa feita, como a gente diz, né, foi feita nas coxas. Elas perceberam que ali ele estava tomando partido e resolveu arquivar. Elas devolveram e pediram, o senhor justifique melhor. Então, o próprio STF está agora de olho no Procurador-Geral da República para ver se ele vai tomar partido do presidente ou se ele vai realmente dar cumprimento ao que está no relatório. É extremamente difícil, diante não somente do que a gente viu na TV, e o próprio tamanho do relatório e as provas que acompanham o relatório, é extremamente difícil ele arquivar. Ele pode empurrar com a barriga. Isso ele pode fazer. Ele tem 30 dias para dizer se ele vai dar continuidade ou vai arquivar. Então, ele pode empurrar com a barriga. Ele já poderia estar começando, né, vamos dizer assim, a investigar de uma forma mais profunda. Ele está trazendo aí as chamadas investigações preliminares. Alguns dizem que isso já é uma enrolação. Hoje, alguns membros da CPI da Covid já disseram que já criaram, aliás, uma comissão para acompanhar os trabalhos do Augusto Aras, do PGR, e também, se ele demorar muito, vão convocá-lo mesmo no início do mês de dezembro, antes do recesso parlamentar,
para que ele explique o porquê da demora de iniciar a investigação. Fora isso, não apenas o relatório traz questões relativas aí àqueles que são julgados, investigados e julgados pelo PGR e pelo STF, mas também aqueles que são julgados pelo fórum, não tem fórum qualificado, né? O pessoal da Prevent Senior, aqueles que estão envolvidos com a vacina da Covaxin, o próprio filho do presidente Carlos Bolsonaro, ele não tem foro privilegiado, ele é vereador, dentre outros. Então, algumas coisas vão andar, talvez outras a gente vai ter que ficar realmente observando. E a questão também da ação penal subsidiária da pública, né, em que vai forçar vamos dizer assim, se ele começar a enrolar demais o PGR, a ação penal subsidiária da pública vai dar aquela cutucada, escute, vamos caminhar com o relatório, com o indiciamento, com as investigações, como é que está o negócio? Então, ele está entre a cruz e a caldeirinha, como diz, né? Vai ser bem difícil se ele for arquivar, vai ter que ser um parecer muito bem feito, muito bem escrito. Muito bom. É complicado, né? Tudo que envolve essa questão, realmente, a pandemia foi muito... Tudo foi complexo, na realidade. E aí, muita informação desencontrada, fake news atrapalhou demais tudo, né? Eu acho que isso é uma coisa que veio conjuntamente com as redes sociais, só que eu acho que isso atrapalha demais, né? E quando a gente fala de saúde pública, eu até anotei cloroquina aqui quando, né, falou dessa questão. Eu lembro que aqui, quando falou que a primeira, né, ideia de cloroquina, não sei se vocês aí em casa, né, professor Romualdo, isso aí, a galera que está assistindo pelo YouTube, quando falou que a cloroquina, né, combatia o Covid, cara, virou aquele absurdo nas farmácias, né, a questão dos medicamentos contra os vermífugos, né, também funcionava, virou aquele absurdo, acabou nas farmácias, né. Então, eu lembro que tinha gente encomendando, as farmácias tentando comprar essa cloroquina realmente. E quem precisa desse medicamento, ele tem um tratamento específico para determinado mal, realmente, doença. Então, as pessoas ficaram sem esse medicamento, vi até apelação, apelos na internet falando, gente, não compra. Quem comprou muito, dá, né, me repasse isso. Enfim, é a questão do ser humano, dessa ideia, né, do ser humano de querer, né, achar que tudo se resolve de maneira mais, né, decorrente realmente de informações, né, não tão, né, correlatas. A questão da dosagem, né? Eu li que muita gente acabou tomando tanto ivermectina com hidroxicloroquina e elas acabaram perdendo o fígado, elas tiveram que fazer transplante de fígado, porque o fígado não conseguiu metabolizar toda a quantidade de drogas, elas estavam tomando indiscriminadamente, né? Então, veja só, você pensa que você está curando ou se prevenindo de uma coisa e você, de repente, você perde seu fígado. Está causando outro mal, né? Realmente é complicado. Professor, tem outra pergunta aqui, e é uma pergunta muito interessante que eu achei também. Você citou todo esse crime contra a humanidade, essa questão, né, do Tratado de Roma e outros aí, com relação a questões, né, voltadas ao direito internacional, realmente a crimes, né, contra a humanidade. Existe a possibilidade, supondo, né, que não aconteça nada no Brasil, mesmo que aconteça, que isso chegue a um Tribunal Penal Internacional, que isso possa ser denunciado internacionalmente e que isso tenha consequências, né, extra-Estado brasileiro, né, então, lá, internacionalmente. Nós temos uma lei, eu não me recordo o número, logo depois do pós-guerra, em que ela estabelece o crime de genocídio no Brasil, mas ela não traz o crime contra a humanidade. O que pode acontecer? Talvez, se, por exemplo, nós temos essa legislação, então vamos pegar o ministro Onyx Lorenzoni, que está sendo acusado de genocídio contra indígenas. Ele, se indiciado for e investigado for, ele pode ser aí acusado de acordo com a lei do crime de genocídio. No caso do presidente, como ele está sendo acusado de crimes contra a humanidade, nós não temos essa legislação específica. Os crimes contra a humanidade, e aí entra também uma outra coisa interessante que diz respeito ao direito internacional público brasileiro. Quando alguém comete um crime de genocídio ou
principalmente um crime contra a humanidade, ele não é extraditado, ele é entregue, porque o crime contra a humanidade não é um crime cometido pelo Estado, é um crime cometido pela pessoa, quer dizer, aquele que representa o Estado. Então, se o país não tem uma legislação específica que condene alguém por crime contra a humanidade, que é o caso do Brasil, e ele possa ser indiciado lá no TPI, pelo Tratado de Roma, ou no Tribunal Penal Internacional, ele terá que ser entregue pelo governo brasileiro. É óbvio, isso vai depender muito de quem estiver no governo, se ele se reeleger. Aí depende muito também do andamento do processo lá. Por exemplo, nós temos um caso, o Nicolás Maduro, ele foi acusado de crime contra a humanidade em 2008 e acho que foi hoje ou ontem, se não me engano, que o Tribunal Penal Internacional exigiu a entrega dele. O Nicolás Maduro, hoje, ele é réu no Tribunal Penal Internacional. E 2008 para 2011, são 13 anos. Então, se o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele for acusado e for pedido, né, for pedida aí a sua entrega, pelo andar da carruagem, talvez demore um pouquinho para que ele seja entregue e vai depender muito de quem estiver no poder, que é o presidente em exercício ou o presidente que estiver no cargo que vai fazer essa entrega. Ele não vai poder sair do país. Se ele pisar em território estrangeiro, ele pode ser preso onde ele estiver e entregue ao Tribunal Penal Internacional. Então, ele vai ter que, se acontecer isso, ele vai ter que torcer para continuar na presidência por mais 4 anos e, depois disso, torcer para que os presidentes que vierem depois dele, ele tenha uma boa relação com esses presidentes para que ele não seja entregue. Mas estamos trabalhando com a hipótese do C, né? Caso ele venha virar réu no Tribunal Penal Internacional. Bom, algumas coisas, só falando na questão da CPI, né? Então, eu também estudo constitucional, gosto de constitucional pra caramba, como professor. Eu acho que algumas coisas na CPI que nós deveríamos repensar, né? Realmente, primeiramente, eu acho que com relação a quem comanda esses trabalhos, porque eu vou falar para você, né? O que eu acho que apresentou realmente para nós a CPI foi uma briga de foices, de faca, de pessoas que parece que não tem um mínimo de cultura, decência, né? De inteligência e educação, no meu ponto de vista, porque o que aconteceu lá, não sei se o professor coaduno com o meu pensamento, eu fiquei envergonhado, sinceramente, com relação a alguns acontecimentos que foram propostos lá, né? Então, acho que deveria ter um senso de urbanidade, igual o professor colocou, mais adequado. E uma coisa que eu tenho comigo, não sei se o professor pensa dessa forma também, né? A gente já discutindo essa questão do CPI, quem investiga alguém, do meu ponto de vista, não deveria ser investigado, não é isso? Ou seja, ter investigações, ter processos, porque eu acho isso um contrassenso, concorda, professor? Você está investigando, sendo investigado por outros crimes, então eu acho que isso fica meio um contrassenso. Agora, qual o problema? Será que tem algum que não é investigado, que não responde a algum crime? Porque senão nem CPI conseguiríamos montar, concorda, professor? Eu vejo assim, Luiz. Existe um aspecto da urbanidade na esfera jurídica, então você olha, por exemplo, um julgamento do STF, como eles se tratam tão bem, inclusive quando eles discordam, né? Vossa Excelência, como disse o ministro Barroso, né, para o Gilmar Mendes, Vossa Excelência que eu não me intimido com os capangas de Vossa Excelência no Mato Grosso. Então, há uma urbanidade ali. Joaquim Barbosa, não foi Joaquim Barbosa? Foi o Joaquim Barbosa. Foi. E o Barroso teve um episódio parecido, eu acho, né? Teve alguma coisa assim. Eu acho que o parlamento, Luiz, tirando a questão, aí eu sou contra, né? Inclusive, eu acho que deveria ser objeto de emenda, quando o parlamentar ele se utiliza, seja na CPI, que eu acho que não aconteceu, não me recordo ter acontecido isso, seja no púlpito, seja nas comissões, as comissões temáticas, a Comissão de Constituição e Justiça, quando eles batem boca, quando eles falam algo incitando um crime. Então, por exemplo, alguém chama alguém lá sem provas, né?
você é um ladrão porque você roubou tal coisa, assim, assim. Eu acho que aí, quando você já parte para essa ignorância, acusando alguém do crime de calúnia, eu acho que isso era uma coisa que deveria ser revista. Todo o restante, como, por exemplo, Vossa Excelência é um vagabundo, como a gente viu, né? Vossa Excelência é um pilantra. Eles sempre falam Vossa Excelência e depois vem com o palavrão, né? Vossa Excelência não vale nada. A gente, não sei se vocês viram a briga entre o Renan Calheiros e o senador Jorginho Melo, que eles ficaram se xingando de excelência e vinha excelência o xingamento, excelência o xingamento. Particularmente, eu acho isso saudável para a democracia, porque faz parte do parlamento essa briga, essa discussão. É lá que as ideias pegam fogo, diferente do judiciário, diferente do executivo. É diferente nós termos um presidente da República que, por exemplo, manda jornalista, chama jornalista de quadrúpede, ou que você, para o jornalista que tem uma cara de homossexual terrível. Eu acho que isso não. Aí que entra a questão do coro, como a liturgia do cargo. O executivo não deveria entrar nessa seara, mas nós estamos falando de um presidente que foi 28 anos deputado, então ele se acostumou com esse tipo de jargão e de embate. Já no legislativo, eu acho que isso é interessante, a gente até acha dar risada, né, com algumas coisas, mas vale, por exemplo, se você pegar o Marcos Rogério, né, que foi odiado aí por muita gente, depois por causa do assessor dele que foi pego com drogas, a questão do Rolex, depois ele virou Narcos Rolex, né, que a internet não perdoa, né, o Narcos Rolex. E ele era ele era estúpido, eu achava ele muito estúpido com os depoentes, mas com uma... Ele não baixava o nível, vamos dizer assim. Estúpido sem baixar o nível. Estúpido no sentido do tom de voz, a tonalidade, o tom que ele utilizava, né? E ele não xingava as pessoas. Diferente de um Jorginho Melo que xingava todo mundo, ele é o jeitão dele mesmo, meio abrutalhado. Então, eu acho que esse embate no parlamento ele é saudável, desde que eu não acuse alguém de um crime, por exemplo, ou até cometa um crime. Se eu estou discutindo com um deputado que seja negro, eu tenho os deputados e senadores, eles têm aí o véu, né, da imunidade parlamentar diante das suas opiniões e atos. Então, eu posso falar o que eu quiser, mas eu acho que até esse falar o que eu quiser tem um limite quando eu acuso alguém de um crime ou eu cometo um crime. Se eu vejo entre aspas, um inimigo, entre aspas, partidário meu, que é negro, vamos imaginar que eu seja racista, aí eu chego para ele e digo assim, vou lá no púlpito e digo, senador ou deputado fulano, você não passa de um preto vagabundo, fedido, favelado, maconheiro, conheço tua vida, você não vale nada, volta para a selva. Isso é racismo, né? Que agora a injúria racial também está comparada aí ao racismo pelo STF. Eu acho que isso já extrapola, né? Não aconteceu isso ainda, mas se acontecesse algo nesse sentido, eu acho que deveria essa liberdade de você manifestar o que você quiser deveria ser revista pelo parlamento. Então, em síntese, eu acho saudável quando há essa... É uma baixaria, mas é uma baixaria que faz parte do debate político, né? Ali não é para ter lisura, não. Realmente, né? Porque pelo que a gente nota, né? Realmente não tem uma questão de lisura com ninguém. Por muitos elogios aqui no chat do YouTube, viu? Queria reforçar o meu agradecimento realmente pela sua presença, né? Pela sua ilustre presença aqui conosco. E quando quiser vir aqui, Colinas, está convidado, certo? Vem aqui conhecer a nossa faculdade. Espero que agora, retornando essa questão presencial das aulas semestre que vem, né? Acho que aqui na faculdade vamos todos retornar no estado inteiro, né? No Brasil inteiro. Então, que possamos ter encontros presenciais para que os alunos o conheçam realmente, tá? E vice-versa, né? Que nós possamos ir aí também, conversar. Estou aberto aí
tá? Para a gente Fala isso. trocar essas ideias realmente aí, conhecimento, tá, Joia? Muito obrigado, realmente. Acho que foi muito, né, bacana para todos. Participação de muita gente de São Paulo, que é a faculdade que tem unidade de São Paulo, com a galera de São Paulo, muita gente aí da faculdade, da FASEC, Colinas, Araguaína. Então, assim, muita gente realmente, foi muito bacana. Que bom, fico feliz. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Também se está convidado a partir do ano que vem, vir palestrar aqui na FASEC Tocantins, Palmas. Traz também os seus alunos, a gente vai receber vocês com muito carinho também. E eu agradeço também mais uma vez pelo convite e pela amizade. Foi muito bom. E agradeço aos alunos que tiveram a paciência de ficar aí quase 2 horas ouvindo, né? Com E eu certeza. aí, mais uma vez, reforçar o convite aos alunos que tiverem dúvidas, pode entrar lá no Instagram, pode entrar no meu canal. Será um prazer também gravar um vídeo específico para responder as questões. Assim, também no canal de Direito Constitucional, para quem tem interesse em Direito Constitucional, eu estou postando semanalmente questões de concursos e também doutrina, né? Alguns vídeos sobre doutrina do Direito Constitucional. Isso, parabéns. Eu agradeço. Inclusive, eu vejo alguns vídeos realmente de questões, pessoal, para quem quer fazer a OAB, fazer concurso, é muito interessante realmente ver os vídeos que ele posta, resolvendo questão, explicando cada questão, é muito bacana. Então, se vocês se inscreviam lá no canal, né, vão seguir ele lá no YouTube, no Instagram, realmente que, tá, tem muita coisa interessante, muita informação bacana lá para vocês. Só em relação aos certificados, pessoal, lá no link de inscrição, vocês mandaram um e-mail, né? Então, lá nesse e-mail, a gente vai estar emitindo certificados e encaminhando por e-mail para vocês, tá bom? Então, só para deixar claro isso aí. Professor, muito obrigado a todos os acadêmicos aí pela presença, tá? Então, que Deus nos acompanhe aí nesse final de pandemia, que isso acabe de uma vez logo, né? Mas sempre com bastante cuidado. Semestre finalizando e semestre que vem tudo volta ao normal, se Deus quiser, né? Vamos continuar normalmente. E um recado para todo mundo, né? Tomem a primeira dose, a segunda dose e continuem usando máscara, gente. Mesmo que venha um decreto dizendo não precisa mais usar máscara, use máscara. Sempre vamos nos prevenir. Máscara não faz mal, não. Máscara faz muito bem. Com certeza. Tchau, professor. Obrigado. Tudo de bom. Fique com Deus, tá? Abraço. Abraço a todos aí. Tchau, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Obrigado.